Pai Celestial, que privilégio é estar em Tua presença. Muito obrigado. Reconhecemos que não há nada que possamos fazer para mudar nossos corações, nossa natureza, mas Tu prometeste essa transformação. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos toque e transforme a todos nós. Que tudo seja para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, alguém aqui é perfeito? Se você é absolutamente perfeito, fique de pé. Viu só? Sou o único de pé. Vou começar com uma história que minha esposa me disse para nunca contar. Vou tentar ser muito cuidadoso ao contar essa história, então Vocês já têm uma imaginação fértil, não preciso dizer muito. Vocês vão imaginar tudo. Então, costumávamos sair de férias todo ano. Era um bom hábito. Precisamos retomar esse hábito. Eu me lembro de um ano específico, muitos anos atrás, lá na Romênia, bem antigamente, nós tínhamos... Naquela época, eu tinha um carro de 1969 que você ligava assim. Mas se o carro não pegasse, ele tinha algo na frente que você tinha que girar para dar partida. Vocês sabem do que estou falando? Alguns de vocês são velhos o suficiente para saber disso, né? E se chamava Dacia. Era como um Renault 10, se você procurar no Google. Era um carro pequeno, você ficava com os joelhos praticamente na boca, sabe? Mas enfim, ele tinha duas qualidades. Quebrava o tempo todo e andava muito devagar. Mas enfim, tínhamos um Dacia e dissemos, vamos sair de férias. E minha sobrinha e meu sobrinho, basicamente os filhos da minha irmã, eles eram de um lugar na região da Transilvânia, na Romênia, que provavelmente todos vocês conhecem, é de onde o Drácula vem. Mas enfim, eles estavam visitando e minha irmã disse, poxa, você vai de férias todo ano e eu não tiro férias há muito tempo. Eu disse, ué, por que você não vai? A gente não tem tempo. Eu disse, arranjem tempo. E então as crianças, podemos ir com você? Eu disse, sim, se a sua mãe deixar e o seu pai também. E ela disse, sim, você pode levá-lo se estiver falando sério. Eu disse, ok. Então conversei com minha esposa, tiramos mais um dia. Eles prepararam as crianças, pegaram todas as roupas e nós levamos, eu e minha esposa, nossos 2 filhos e os 2 filhos da minha irmã e dirigimos várias horas do sul do país até Bucareste. Depois dormimos lá e no dia seguinte fomos de Bucareste até o Mar Negro, numa cidade chamada Constanta. Então mais algumas horas de viagem, chegamos lá à noite cansados. Eu reservei uma suíte de hotel, não era um quarto, era uma suíte. Tinha um quarto e depois uma sala de estar com um sofá-cama que você puxava e também tínhamos 2 colchões. Então colocamos as crianças na sala de estar e nós fomos para o quarto. Tinha uma cozinha e eu disse para minha esposa, querida, eu dirigi o dia inteiro ontem, o dia inteiro hoje, eu estou, tudo está girando, eu preciso descansar e já são 10 horas da noite, vamos dormir. Mas crianças são crianças. E quando você coloca elas juntas, os 2 filhos da minha irmã com os nossos 2 filhos, eles ficavam eu disse, silêncio, podemos conversar mais 10 minutos? Eu disse, na cabeça de vocês 10 minutos são 10 minutos proféticos, eu conheço vocês. Não, só 5 minutos, por favor. E minha esposa diz, querido, eles são crianças, estão de férias, estão juntos, amanhã não tem aula, deixa eles. Eu disse, ok, 10 minutos. Meia hora depois, eu disse, vamos lá. Podemos conversar mais 10 minutos, por favor? Eu disse, não. Minha esposa, querido, por favor, é férias só de... Tá bom, mais 10 minutos. Às 11, eu disse, chega. Mas eles não ficavam quietos e eu já estava por aqui, sabe? E eles riam, gargalhavam, conversavam, empurravam uns aos outros e... Eu disse, fora, saiam. E minha esposa diz, calma, querido. Ela é a calma, a gentil. Então, todo mundo ama minha esposa. Eu também. Então ela diz, querido, eu tenho uma solução. Naquela época era seguro para as crianças ficarem do lado de fora.
Hoje em dia não é tão seguro, mas naquela época, há muito tempo, era seguro. Então minha esposa diz: querido, nosso quarto fica no andar principal. Temos uma janela, uma porta e uma varanda. E o carro está estacionado em frente ao deck. Então por que você não deixa as crianças lá fora? Tem bastante luz aqui para conversar no carro e ter paz. Você poderia ir dormir. E eu vou ficar no deck ou na janela observando eles por mais meia hora, 1 hora, e quando eles estiverem cansados, vou colocá-los para dormir. Eu disse, ok. As crianças entram no carro, eu vou para a cama, minha esposa fica de olho nelas por um tempo e depois vai para a cama só para relaxar um pouco. E minha esposa acabou dormindo. Agora, as crianças estão no carro e adivinha quanto tempo elas conversam? A noite toda. Mas por volta da meia-noite, as crianças ficaram com fome e conversaram dizendo, se a gente entrar, vamos acordá-los e aí eles vão colocar a gente para dormir. Então temos que ser bem silenciosos. Então eles entram na cozinha bem quietinhos e encontraram, e agora ouça com bastante atenção o que eles realmente comeram. Ameixas maduras, milho fresco, peras suculentas, mel doce e água gelada da geladeira. Irmão, se você fizer isso, precisa de um banheiro bem perto, porque não vai ter muito tempo mesmo. E eles comeram ameixas, milho, peras, mel e água, e depois comeram de novo, e de novo, e de novo, e instantaneamente eles estão explodindo. E eles dizem, se todos nós formos ao banheiro aqui e dermos descarga, vamos acordá-los e eles vão colocar a gente para dormir. Então vamos lá fora, atrás do carro. Várias vezes cada um, tipo a cada 3 minutos. Era um terreno minado, perigoso. E eles conversaram até umas 5, 6 horas da manhã e acabaram dormindo no carro com as luzes acesas. Naquela época, se você ficasse naquele carro, com um carro pequeno e uma bateria pequena, as luzes acesas a noite toda, adivinha o que aconteceu de manhã? Eu disse, querida, vamos visitar fulano. Todo mundo entra no carro. Eu entro no carro. O carro não ligava. Então, como um bom sujeito que entende um pouco do seu carro, eu disse para minha esposa, querida, e era um câmbio manual, era um motor pequeno. Eu disse, querida, você vai para o volante, eu vou atrás do carro. Eu não disse nada, você tem muita imaginação. Eu disse, eu vou empurrar, você pisa na embreagem, coloca na segunda marcha. Quando o carro solta assim com a embreagem, quando o carro der aquele tranco para ligar, pisa na embreagem de novo e acelera. Já tínhamos feito isso antes, sabíamos o procedimento. Ela disse, eu sei o procedimento. Eu vou para trás do carro, quando empurro, escorrego em alguma coisa. Bati o queixo com força no para-choque, e depois caí de cara no chão. Tentei me levantar, mas acabei caindo novamente. Caí de novo, sem conseguir me equilibrar. E fiquei tão, mas tão irritado. Eu estava realmente explodindo de raiva naquele momento. Eu estava tipo, eu vou te matar. E minha esposa disse, querido, por favor, fique longe de mim e das crianças. Eu não vou lavar essa roupa, quero que você volte para o quarto, pegue as roupas, coloque em 10 sacos plásticos, vamos jogar tudo fora, comprar roupas novas, tomar 10 banhos e só então você pode sair. Vou matá-los, eu disse. E ela disse, querido, você cometeu vários erros quando era jovem e seu pai te perdoou e você me contou que seu pai te disse. É isso que você precisa mostrar aos seus filhos. Eles não vão conhecer Jesus pela sua teoria, mas eles não vão conhecer Jesus pelas suas lições, mas vão conhecer Jesus pelo seu comportamento. A maneira como você mostra Deus é pelo seu comportamento. Nos Testemunhos, volume 2, capítulo 19 ou 20, Ellen White, escrevendo para uma família, diz: a maneira como você se comporta desonra a Deus. Você pode pregar as doutrinas o quanto quiser. A menos que seu comportamento mostre o caráter, o amor e a compaixão de Deus, você nunca terá influência sobre as pessoas. Na verdade, você vai desonrá-lo. E então ela diz, quando Cristo vive em você, seu comportamento vai mudar.
Então minha esposa olha para mim e diz: querido, você se lembra do que seu pai lhe disse? Se você quer mostrar Jesus para eles, assim como Deus te perdoa e seu pai te perdoou, você precisa perdoá-los. É férias, isso vai ser uma história engraçada no futuro. E ela diz: acalme-se. Eu disse: eu estou calmo. Ela disse: não, você não está. Eu disse: querida, normalmente 99% do tempo eu estou calmo. Dessa vez eu perdi a calma e tenho um motivo. Ela diz: querido, no seu sermão você disse que explicar ou justificar o pecado é promover o pecado. Não há justificativa para o pecado. Você não pode dizer: eu fiz isso porque se alguém fizer isso com você de novo, então você vai fazer de novo. O pecado não tem desculpa, não importa o que alguém tenha feito. E minha esposa diz: você não tem desculpa para perder a paciência. Eu disse: querida, eu não tenho. Eu sou calmo 99% do tempo. Só perdi a calma agora. E minha esposa diz: querido, se a fonte é doce, nunca sairá água amarga dela. Se a água sai amarga, significa que a raiz, a fonte, tem amargura dentro dela. E não importa o quanto você tente limpar a água, você precisa trocar a fonte. Ela diz: não tem como sair raiva se ela não existe dentro. Significa que está escondida lá dentro e de vez em quando ela explode. E ela me disse: querido, você precisa viver o que você prega. Eu já não gostei mais da minha esposa naquele momento. E então ela me disse: tente encher seu coração com Jesus para que a fonte mude. E assim você tratará as crianças do jeito que Jesus te trata. E ela disse: agora vai e toma um banho. Eu tomei banho e ela gritou para mim: água fria para você se acalmar. Eu disse: me deixa em paz. Já aconteceu com você de pensar que é realmente um bom cristão e então de repente falhar de novo? Então o que acontece? Como é que nós realmente podemos experimentar a verdadeira transformação de fato? Porque você não vai mudar no céu. Você entende o que eu estou dizendo? E você não vai mudar na crise final. Sabe, irmão, nós vamos para Roma linda e eu vou me preparar para a prova na noite anterior à prova. Vamos para a guerra e eu vou me preparar para a guerra. Vamos para as Olimpíadas e eu vou me preparar para as Olimpíadas na noite anterior. Não. A preparação acontece hoje, todos os dias. Se você não se prepara hoje, não vai se preparar amanhã, nunca vai se preparar. Como você experimenta preparação, mudança, crescimento, transformação real e duradoura? Porque podemos falar sobre a segunda vinda o quanto quisermos. É maravilhoso mostrar os sinais dos tempos, mas muito pouco falamos sobre transformação. E ontem à noite dissemos que Jesus disse claramente, de maneira muito enfática e direta: se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês produzirão não apenas fruto, mas sim muito fruto. Isso significa que o termômetro espiritual, a maneira de verificar sua temperatura espiritual é o fruto. Jesus diz: vocês os conhecerão pelos... Então, se não há fruto em sua vida, se não há fruto em sua igreja, se não há fruto em sua família, isso significa que você tem uma teoria sobre Deus, mas não a presença de Deus. Você sabe muito sobre Deus, mas não conhece Deus. Certo. Amém. Isso significa que a sua religião e a minha religião não têm poder. Isso significa que podemos pregar para sempre e fazer evangelismo, ainda assim não haverá crescimento. Se você realmente quer crescimento, Deus precisa transformar você. Você não pode dizer às pessoas para experimentarem Deus se você mesmo não experimenta Deus. Você não pode dar o que você não tem. Você entende? Então, é realmente inacreditável ver o que Paulo, não você, não eu, Paulo, o apóstolo diz: eu vejo em mim duas naturezas lutando, e eu quero fazer isso, mas me pego fazendo aquilo, e eu odeio o que faço, e mesmo assim faço. Quem vai me livrar disso? Você entende? Se Paulo diz isso, e na verdade Paulo diz:
Eu sou o maior entre os pecadores. Eu sou o maior de todos os pecadores. Quando as pessoas vêm até mim culpando outra pessoa, ele é o pecador, eu olho para elas e digo, cara, eles estão espiritualmente doentes. Porque se olhassem para Jesus, diriam, eu sou o pecador. Você lembra da música de ontem à noite? Sou eu, ó Senhor de pé, precisando de oração. Não é meu irmão, não é minha irmã, não é meu pastor, não é meu diácono, é você. Certo. É quem precisa de transformação. E se você culpa os outros ou tenta justificar seus pecados, eu fiz isso porque eu perdi a paciência e xinguei ela porque ela disse aquilo. Você não tem desculpa. Na verdade, Jesus disse para você não amar apenas aqueles que te amam, mas amar aqueles que te odeiam. Para outra face. Você lembra? Se você realmente quer seguir Jesus, mas enfim, como você experimenta uma transformação real e duradoura? Porque eu disse ontem à noite que quando vamos à igreja, somos o cordeiro do Apocalipse. Quando voltamos para casa, somos a besta do Apocalipse. Temos duas naturezas dentro de nós. Eu vou à igreja e o encontro no estacionamento. Feliz sábado, pastor. Ele é o cara mais feliz que já vi na vida. Ele já está no céu. Feliz sábado, eu disse. Ei, feliz sábado para você também. Como você está? Estou maravilhoso. Posso te dar um abraço? Somos uma igreja que abraça. Somos uma igreja amorosa. Eu disse, sério? Ok, me dê um abraço. Ótimo. Eu disse, como você está, irmão? Me conte como você está. Maravilhoso. Eu disse, ok, que bom, que bom. E sua esposa? Bem. E seus filhos? Bem. E o trabalho? Bem. Eu disse, cara, você está no céu. Terminei de pregar. Ele disse, pastor, posso falar com você? Eu disse, sim, fale. Não. Vamos para o seu escritório. É particular. Ok, vamos. Ele disse, pastor, minha esposa me deixou. Eu disse, mas eu te perguntei, como está sua esposa? Você disse que estava bem. Ah, não, pastor, é assim que a gente se cumprimenta. Não é de verdade. Como você está? Bem. Como está sua família? Bem. Não é de verdade. É só uma formalidade. A gente não fala o que realmente sente. O quê? A gente não fala o que realmente sente. Você já se pegou dizendo algo que não era de verdade? Como você está, irmão? Veja, eu estive em um lugar, por exemplo, em uma determinada região, onde os vizinhos me disseram de forma bem clara que não vão à igreja por causa de alguns membros da igreja. Isso já aconteceu com você? E eu não estou tentando culpar ninguém. Não estou falando de ninguém. Estou falando de mim. E você deve receber aquilo que o Espírito Santo te mostrar que precisa receber disso. Mas Jesus diz que essa é a solução. Permaneça em mim. Permaneça. Paulo, no livro de Coríntios, nos primeiros versículos, chama-os de santos. E então, ao passar para o próximo capítulo, ele diz, vocês têm problemas. Santos podem ter problemas? Podem mesmo? Então eu me lembro claramente, e não quero te contar muitas histórias, mas eu me lembro sim, eu me lembro muito bem daquele momento em que eu estava lá em Wisconsin, nos Estados Unidos. E o pastor de uma igreja romena em Chicago se mudou, e a igreja romena ficou um tempo sem pastor. E nós éramos amigos, eu os conhecia, então eles me ligaram. Ei, estamos planejando fazer evangelismo e não temos mais pastor. Você viria nos treinar e nos preparar? Eu disse, você está brincando? Da minha igreja até a sua são 2h30 de viagem. Quando eu deveria ir? Sábado de manhã eu preciso estar na minha igreja. Eles disseram, olha, nós vamos ficar à tarde e você termina ao meio-dia, então você dirige até aqui e teremos uma reunião às 3h. Eu disse, você está brincando? Porque eu tenho evangelismo na outra igreja às 7h. Então eu teria que dirigir até aí, treinar vocês, voltar dirigindo e ainda fazer o evangelismo. Você está brincando comigo? Por favor. Eu disse, ok. Marie disse, você precisa aprender a dizer não. Mas enfim, lá estou eu, dirigindo de um jeito que nem os anjos conseguiam me acompanhar. Se tivessem me pegado, teriam tirado minha licença de piloto porque eu estava literalmente voando, sabe? E Ju, dirigindo, Ju. Vou para Chicago, prego, Ju. Volto dirigindo, chego de volta. No próximo sábado, Ju. Marie diz, querido, desacelera. E lá estou eu voltando, dirigindo entre... Aliás, quando você sai de Illinois e entra em Wisconsin, é uma estrada com pedágio. E eu não sei se você se lembra, mas antigamente não existia iPass, nem EasyPass. Era um funil e você jogava o dinheiro. Você se lembra?
Você deve ser velho e se lembra disso. Ok. Então aqui estou eu. Se você for doente como eu, quando vai ao supermercado fazer compras, ou vai para um pedágio, sabe? E você vê as filas, você procura a fila mais curta. Estou certo? Eu vou para os caixas 19, 20, 21. Tem 2 pessoas aqui no 5, 7, 2. Eu vou para a fila mais curta. Então eu fazia o mesmo. E se houver 2 filas curtas, você olha quais carros estão lá. Entende? E se você for realmente doente, você acompanha as outras filas. Aquele é o carro vermelho, aquele é o azul. Se eu estivesse naquela fila agora, já teria passado, sabe? Então eu olho e vejo fila grande, fila curta, 2 carros, fila curta, 2 carros. E eu olho Buick e Van Chrysler. E aqui BMW. Então eu disse, e um Honda Accord. É isso. BMW, sabia? Buick. Eu disse, ok. Sem ofensa. Então eu disse, BMW, Honda Accord. Essas são pessoas rápidas. Estou com pressa. Eu vou para lá. E as outras filas andam. O Buick vai, o Chrysler vai, o BMW vai, e então o Honda Accord para no funil e não se move. E é uma eternidade. É como se fossem 10 anos. Eu fico e espero. E eu perco a paciência e espero. Eu disse, anda irmão, anda. E a Marie, calma, você veio de uma igreja pregando, vai para outra igreja pregar. Calma, amor, as 2 naturezas, amor, as 2 naturezas sobre as quais você prega, amor, me deixa em paz. Eu disse, senhora, irmão, moça, seja lá o que você for, só tira o carro daí, todo mundo já foi embora, a noite vai me pegar aqui, por favor. Marie diz, calma. E finalmente parecia que ela estava fabricando o dinheiro ali mesmo. Finalmente ela abre a janela e joga o dinheiro não no funil, mas no asfalto. Mas ela estava estacionada muito perto do funil. Então eu não conseguia abrir a porta, então ela dá ré. Então eu tenho que dar ré. E o cara atrás de mim também tem que dar ré. E ela desce, pega o dinheiro e, em vez de jogar no funil, vai até a cabine e começa a conversar com a atendente. Nessa hora eu realmente esqueci que sou cristão ou pastor. Então eu buzinei, Bibi. E ela olha, eu disse, anda. Ela acena, depois entra no carro e vai embora. Eu fiquei mal. Eu estava com dor de estômago. Marie disse, querido, e se ela vier evangelizar? Ela não vai vir. Eu vou ao pedágio quando quero jogar o dinheiro. A senhora diz, pare, não pague. Eu disse, por que não? Aquela senhora pagou por você. Eu disse, o quê? Ela estava tremendo. Ela estava chorando. Ela não conseguia segurar o dinheiro. Ela recebeu uma ligação dizendo que o filho dela se envolveu em um acidente de carro e está na UTI. E ela estava chorando e não conseguia segurar o dinheiro. E ela disse, aquele homem é tão paciente, ele até acenou. Então eu vou realmente pagar por ele. Você sabe como eu me senti? Aquilo foi uma grande lição de humildade. Isso já aconteceu com você? Será que não deveríamos nunca experimentar esses sentimentos e essas explosões? Será que não deveríamos ser pessoas que representam o caráter de Cristo o tempo todo? Não deveríamos? Estou tentando me mostrar vulnerável só para te dizer como todos nós somos. Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento. Ele diz, ei, você vai à igreja? Ei, eu vou à igreja mais do que você. Você prega? Eu prego mais do que você. Você faz evangelismo? Eu faço muito mais. Você planta novas igrejas? Eu sou um exemplo entre todos vocês. Eu plantei mais igrejas do que você. Você é pastor, eu sou apóstolo. Você me segue? Você foi perseguido, eu fui perseguido mais do que você. Na verdade, eu já estive em uma visão no céu. Então, se você fala sobre vida religiosa, eu sou o topo. E ainda assim ele diz, é fácil ir à igreja. Ei, é até divertido quando tem almoço comunitário e boa música. Eu adoro. É como um bom clube. É fácil ir à igreja. É fácil guardar o sábado. Você não precisa trabalhar, isso é o mais fácil. Sabe, peça para eu ser santo e guardar todos os dias. Vida ainda melhor. Só me dê um salário, sabe? Eu não quero. Eu quero guardar o sábado todos os dias. Não é divertido?
É fácil comer de forma saudável, é fácil conhecer as doutrinas e ensinar na escola sabatina, mas é tão difícil experimentar a transformação. E Paulo diz ali, bem ali, ele diz: o que eu estou fazendo? Eu não entendo o que está acontecendo. Então, como você experimenta uma transformação real? E nós vamos falar sobre isso. E é mais simples do que você jamais imaginou. Na verdade, é tão simples que nós, adultos, gostamos de complicar tudo o que é simples. A gente simplesmente adora complicar as coisas simples. É extremamente simples, então vou te dar os passos básicos. Como você experimenta um crescimento real? Número 1, você está pronto? Confissão? Como você conecta a confissão com o crescimento? Bem, o espírito de profecia diz que nunca haverá crescimento ou perdão ou vitória sem reconhecermos que somos pecadores dependentes de Deus, em necessidade desesperada de Cristo. A menos que reconheçamos que somos pecadores, nunca precisaremos que Cristo nos perdoe ou nos transforme. E eu vou te mostrar os parágrafos, eu realmente tenho os parágrafos, não há mudança. Sem reconhecer quem você é. É como a AA. Você sabe Alcoólicos Anônimos, seja lá o que for. AA ou AA, como você quiser chamar. Eles dizem, eu sou alcoólatra e eu estou sóbrio. Então, o que eles dizem? Eles dizem, o pecado está na minha natureza, mas eu estou sóbrio há tanto tempo. Eu sou vitorioso, mas assim que eu me separo de Cristo, minha natureza volta. Eu não estou seguro. A propósito, falando sobre pecado, quero esclarecer, falando sobre confissão, quero esclarecer algo. Pessoas, eu me lembro. E talvez você já tenha ouvido essa história na internet. Uma senhora veio até mim e disse, com 92 anos de idade, ela disse, pastor, eu estou perdida. O Espírito Santo me deixou. E eu disse, senhora, deixe-me te perguntar uma coisa. Você guarda o Espírito Santo numa caixa? Ela disse, não. Eu disse, então como você sabe que ele te deixou? Você olha na caixa e ele não está lá. Então como você sabe? Ela disse, bem, eu pequei. Eu disse, olha, todos nós pecamos. Ah, mas o meu pecado é maior que o seu. Eu disse, como você sabe? Você conhece o meu pecado? E eu disse, o sangue de Jesus é maior que o seu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Quanto? Quão grande? Jesus pagou tudo. Tudo. Então eu disse, senhora, o sangue de Jesus é maior. O seu pecado pode ser grande como o Monte Everest. O sangue de Jesus é grande como o universo. E do universo você nem vê o Monte Everest. É pequeno demais. É só um ponto. O sangue de Jesus é suficiente. Se ele pode salvar Raabe, se ele pode salvar Maria, e se ele pode salvar o ladrão na cruz, ele pode salvar você também. Então, o que devo fazer, pastor? Como eu sei que o Espírito Santo não me deixou? É muito simples de saber. Você deseja perdão e transformação? Sim. Então, o Espírito Santo não te deixou. Porque a natureza humana te afasta. Afasta você de Deus. É o Espírito Santo quem diz, volte para casa como o filho pródigo. Se você quer voltar, não é você, não é a natureza humana, é o Espírito Santo suplicando por você. Então eu disse, se você deseja perdão e transformação, o Espírito Santo está agindo em você. Ele pergunta, como posso experimentar o perdão? Eu disse, muito simples, peça. A Bíblia diz, se confessarmos a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Então faça a sua parte e Deus fará a dele. Por que você acha que se você fizer a sua parte, Deus vai falhar em fazer a dele? Deus não mente. Pastor, confessei meu pecado a vida toda, todos os dias. Quantas vezes? Centenas de vezes. Eu digo, bem, isso é demais. Uma vez é suficiente. Porque quando você confessa, leia cuidadosamente na Bíblia, leia cuidadosamente no espírito de profecia. No momento em que você confessa, Jesus toma o seu pecado, a sua veste suja, a sua veste pecaminosa, coloca sobre si mesmo como ele fez, e ele pega a sua veste divina, perfeita, branca, santa de justiça, e coloca sobre você.
E quando Satanás diz que ele é um pecador, Jesus diz, ele é perfeito, ele é branco como a neve. E eu disse, no segundo em que você confessa, naquele segundo, Deus coloca a sua justiça sobre você e você é tão justo quanto o próprio Deus. Na verdade, a Bíblia diz em Gênesis, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como? Mas não diz assim em hebraico. Se você traduzir corretamente, já diz, e naquele instante, cito, Deus o considerou, cito, tão justo quanto o próprio Deus, cito, tão justo quanto o próprio Deus. Isso é tão grandioso que minha mente nem consegue compreender que Deus me consideraria tão justo quanto Jesus Cristo. E então eu percebi, eu disse, e quando fazemos isso e o buscamos, Deus nos ama tanto quanto ama seu Filho Jesus. Deus me ama tanto quanto ama seu Filho Jesus. Quem sou eu para que Deus me valorize tanto assim? Não é lindo isso? Então eu disse para a filha senhora, quando você confessa uma vez, você é perdoada, já está resolvido. Ele já pagou por você na cruz, ele só estava esperando você confessar. Mas eu fiz... Senhora, o seu problema não é que ele não te perdoa, é que você não acredita que ele já perdoou. É como se você estivesse endividada e eu te desse um cheque. Quanto você deve? Pastor, eu devo 1,4 milhão de dólares. Ok. Eu sou Elon Musk e devo cerca de... Quantos trilhões ele tem? Eu não sei. Então eu vou te dar 1,4 milhão. Este é o cheque. E você diz, isso é falso. E rasga o cheque. Você está louca? Acabei de te dar um cheque verdadeiro de 1,4 milhão de dólares. Vá e saque o cheque. Eu disse, senhora, o problema com você não é que meu cheque não seja verdadeiro. É que você não confia em mim e rasgou o cheque. Entendeu? Vá e saque o cheque. Jesus prometeu. Isso é real. Não é um cheque falso. E então a senhora diz, e pastor, o senhor acha que se eu confessar serei perdoada? Sim. Obrigada, pastor. Eu disse, por quê? Quem te perdoou foi Jesus, não eu. Então, voltando ao assunto, a confissão é absolutamente essencial. Ouça, tudo o que você faz, ir à igreja, adorar, estudar a Bíblia, não tem valor algum se você não confessar seus pecados. Se não há confissão, não há perdão, não há paz, não há alegria, não há salvação, não há crescimento. Se não há confissão, você ou esconde seus pecados, ou culpa os outros pelos seus pecados. E não há necessidade de Cristo. Só quando você reconhece seu estado, sua situação, sua pecaminosidade e confessa, percebe que precisa do sangue e do poder dele. Só então pode experimentar a graça dele. Se não há confissão, não há graça, então não há salvação. O primeiro passo começa com você dizendo, Senhor, eu sou um pecador. Sou eu, não é meu cônjuge, não é meu pastor, não é a igreja, sou eu que tenho um problema. E somente aqueles que passam por esse passo são os que vão experimentar crescimento. Na verdade, não pode haver autoexaltação para aqueles que andam à sombra da cruz. Aqueles que vivem próximos de Jesus entendem sua pecaminosidade e sua única esperança está no mérito de um Salvador crucificado e ressuscitado. A própria afirmação de estar sem pecado já é uma evidência de que estamos longe de ser santos. Aqueles que dizem isso não têm uma verdadeira compreensão da pureza e santidade infinitas de Deus. Quanto maior a distância de alguém para Cristo, menos essa pessoa entende como realmente é. Melhor, mais justa ela parece ser aos próprios olhos. Pessoas que olham para os outros e se comparam com os outros acham que são melhores do que os demais. Eu olho para você. Ei, eu sou mais santo do que você. Está vendo? Eu estou 1 centímetro acima de você na escala de santidade, ou seja lá o que for. E você, se olhar para o mundo lá fora, é 1 centímetro mais santo do que eles. Mas quando olhamos para Jesus, diante de Jesus, todos nós somos pecadores, merecedores da morte. E não são nossas más ações, mas sim nossos atos de justiça que são sujos como trapos. Isso, você se lembra? Nossas boas ações, nem precisamos falar das más.
Ouça, o Senhor não pode fazer nada pela recuperação da humanidade até... Você percebe o paradoxo? O Senhor não pode fazer nada por você e por mim até que estejamos convencidos da nossa própria pecaminosidade e fraqueza e sejamos despojados de toda a autossuficiência e nos rendamos ao controle de Deus. Então, e somente então, recebemos o presente que Ele quer nos dar. Você entende? É por isso que precisamos experimentar a humildade. Pense no versículo da Bíblia em Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se. Senhor, olha para mim. Eu sou o maior de todos os pecadores. Não são aqueles, e aqueles, e aqueles. Sou eu, Senhor, necessitado, desesperadamente necessitado de perdão e transformação. Pessoas que culpam os outros estão doentes espiritualmente. Elas afastam os visitantes da igreja. Elas criam problemas na igreja, nas famílias, no trabalho, em todo lugar por onde passam. Pessoas que continuam julgando os outros refletem, de acordo com a profecia espiritual, o caráter de Satanás. Ele é aquele que acusa seus irmãos. O nome dele em grego, o nome de Satanás é Gius ou Anilikos. Isso significa o acusador de seus irmãos. E então, quando digo, aqueles que acusam os outros assumem o caráter de Satanás. Somente quando você reconhece o seu pecado, só então você recebe perdão e graça. Pessoas que não perdoam os outros, que não estendem graça aos outros, é porque elas mesmas não experimentaram graça e perdão. Então não podem dar o que não têm. Elas não podem explicar o que não experimentaram. Esse é o motivo pelo qual eles são cristãos amargos, em vez de cristãos doces. Esse é o motivo pelo qual a igreja não é atraente. Ouça com atenção, irmão e irmã. O Senhor não pode fazer nada até que sejamos quebrantados e caiamos aos pés da cruz e digamos, por favor, me perdoe, a culpa é minha. Uma visão da nossa própria pecaminosidade. O que acontece quando você reconhece que você é o problema? Isso nos leva a Jesus, que pode perdoar. E quando entendemos a nossa impotência, então buscamos a Cristo. E então Ele se revela em amor, poder e graça. E quanto mais consciência temos da nossa pecaminosidade, mais precisamos dele. E mais, você compreende? Entende? E então a boa notícia é que Deus não lida com você como nós lidamos uns com os outros. Ele mostra misericórdia, amor e compaixão. É incrível, me toca todas as vezes. Quantas vezes ele está na Bíblia? Se confessarmos, Deus perdoa. Quantas? 70 vezes, 7 por dia. Isso dá 490 vezes por dia. E isso é só um exemplo de quanto devemos perdoar. Mas Deus, se você for a Ele 100 vezes, 1000 vezes, com o coração quebrantado e honesto, e disser, por favor, me perdoe, Ele te perdoa de novo. Não é incrível o Deus que temos? Então, agora, como chegar ao ponto... Porque eu entendo que preciso enxergar minha pecaminosidade e preciso confessar. Mas como fazer alguém cego, que culpa todo mundo, enxergar a própria pecaminosidade? Como você descobre que tem câncer para buscar tratamento se não sabe que está doente? É assim que você faz. Então deixe-me te contar como se faz. Eu estava em Michigan, terminei meu mestrado em teologia e estava atuando como evangelista de campo. Eu estava atuando como evangelista de campo em Flint. Vocês conhecem Flint, Michigan, pessoal? Ok. E havia um cara que tinha um negócio lá, um cara legal, e ele disse, não, pastor, o que você faz no domingo de manhã? Eu disse, não sei, cara, todo dia a gente corre, a gente faz visitas. Ele disse, vamos jogar golfe. Eu disse, nunca joguei golfe na minha vida, nem sei como segurar o taco. Ele disse, eu vou te ensinar. Eu disse, irmão, golfe é para você, não para mim, golfe é para gente rica. Eu jogo ping-pong. Não é caro. Golfe precisa de muito dinheiro para jogar golfe, sabe? Ele disse, não se preocupe, eu pago. Vamos lá. Eu disse, fiquei hesitante. Tá bom, vamos lá. E lá fomos nós e ele tinha todas as ferramentas. Ele carrega uma bolsa grande, sabe? E aí ele entra no carrinho de golfe e nós vamos dirigindo. E então ele diz, beleza. Aí ele coloca a bola e faz a tacada. Uau, agora é a sua vez. Eu disse, eu não sei como faz isso. Ele disse, é assim que se faz. E ele me dá um seminário, um verdadeiro seminário sobre como fazer. E você mantém os pés assim e se inclina desse jeito e segura com esse dedo.
Oh, não, é desse jeito com o dedo, certo? E aí você gira isso aí. E eu disse, por que você mantém o pé assim, certo? E você gira desse jeito e... Eu disse, beleza, eu entendi. Coloquei a bola. Arranquei 2 centímetros de grama. Destruí o gramado, sabe? Ele me deu outro seminário. E agora ele explicou em detalhes todas as doutrinas. Eu entendi tudo perfeitamente e então fui fazer. Eu sabia o que fazer, sabia como fazer, sabia cada detalhe de cada doutrina. Quando precisei fazer, a bola voou para a floresta. Ele me deu outro seminário. Eu já tinha assistido a tantos seminários e eu sabia o que fazer, sabia como fazer. Era perfeito em ensinar todo mundo a fazer. A bola voou para o lago. Acho que matei alguns peixes. Fiquei tão irritado que disse, eu desisto. Não há nada que eu possa fazer para jogar golfe. Você entende do que estou falando? Nós sabemos o que fazer, sabemos como fazer, e mesmo assim falhamos. Como podemos conseguir? E o cara me diz, não se preocupe. Todo dia eu junto um balde inteiro de bolas, nem preciso comprar. Porque outros também falham, então você não está sozinho. Como se o fato de os outros falharem fosse me fazer sentir melhor. É isso que a gente faz. Eu disse, irmão, me deixe em paz. Ele disse, ei, ontem eu achei um taco. Alguém ficou bravo ou de alguma forma perdeu. Então foi um bom dia, porque achei um balde de bolas e um taco. Eu disse, me deixe em paz. Eu desisto. Nunca mais vou tentar alcançar a retidão. Nunca mais vou tentar jogar golfe. Eu desisto da igreja. Eu desisto de tudo. Ele diz, esse é o seu problema, irmão. Eu disse, qual é o meu problema? Ele diz, olha aqui. Tente de novo. Eu disse, tá bom, vou tentar pela última vez. E ele diz, tá vendo? Você fez de novo. Eu disse, o quê? Eu nem acertei a bola. Ele diz, você vira a cabeça e olha para a floresta. Eu disse, sim. Ele disse, mantenha os olhos na bola. Entendeu? Ellen White diz, se eles mantivessem os olhos em Jesus o tempo todo, entenderiam como realmente são. E ela diz, quando olhamos para as pessoas, nunca entenderemos nossa situação. Somente quando mantemos nossos olhos em Jesus, entendemos nossa pecaminosidade. Na presença de Jesus, Isaías diz, tenho lábios impuros. Na presença de Jesus, Ezequiel diz, estou acabado. Na presença de Jesus, você entende que você é um pecador. O problema é que adoramos manter nossos olhos nos outros. É como se nos alimentássemos ao olhar para as pessoas e falar sobre elas. Isso nos faz sentir bem, ao ver que outros também acertam a bola na direção errada. E eles fizeram pior do que eu. Entendeu? Mantenha os olhos na bola o tempo todo. Volte seus olhos para Jesus. Vamos pular alguns slides aqui. Muito interessante. Vou pular alguns slides aqui. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Assim também vocês não podem fazer o bem. Aliás, a Bíblia fala sobre o fruto do... Então, como você produz o fruto do Espírito? Continue tentando. Boa sorte, você nunca vai conseguir. Porque é o fruto do Espírito, não é o seu fruto. Se você é uma bananeira e quer produzir laranjas, pode tentar para sempre. Ainda assim vai produzir bananas. Para produzir laranjas, você precisa ser uma laranjeira. Existe o fruto da natureza humana e o fruto do Espírito. Se você quer produzir o fruto do Espírito, precisa que o Espírito viva em você. E somente o Espírito em você produzirá o fruto do Espírito. Então pare de tentar, pela natureza humana, produzir o fruto do Espírito. Comece a ser cheio do Espírito. Assim você produz o fruto do Espírito. Agora pense sobre isso. Dinheiro, falando sobre justiça, falando sobre transformação, falando sobre salvação, o dinheiro não pode comprar isso. O intelecto não pode conquistar isso. A sabedoria não pode alcançar isso. Você nunca poderá, por esforços humanos, garantir isso. Mas Deus te dá isso como um presente. Muito interessante. Quanto maior a distância entre você e Cristo, mais você não entende como você é. Mas aqueles que estão perto de Jesus, eles entendem.
Aqueles que estão perto de Jesus, eles entendem sua pecaminosidade. E sua única esperança está no mérito de um Salvador crucificado e ressuscitado. Muito interessante, muito interessante. As pessoas me dizem, irmão, comecei a orar, comecei a estudar e me sinto pior comigo mesmo. Eu digo, isso é realmente uma boa notícia? Você tinha câncer antes e não sabia, então se sentia bem. Agora você sabe que tem câncer e se sente pior, mas agora você vai ao médico. Você estava doente antes, só não sabia. É por isso que você se sentia bem. Quando você se aproxima de Jesus, quando você vê Jesus e se compara com a sua justiça, você percebe o quanto está sujo. Então você diz, cara, eu me sinto mal, mas isso é uma boa notícia, significa que você está se aproximando de Cristo. E quanto mais perto você chega, mais você entende como realmente é. Então quanto mais você precisa dele, mais você depende dele. É uma boa notícia quando você se sente mal consigo mesmo. Quando você se sente mal em relação aos outros, aí sim é uma má notícia. Agora, ouça com atenção. Mantenha os olhos na bola. O parágrafo disse que, ao olhar para Jesus, entendemos nossa pecaminosidade e nossa necessidade de arrependimento e transformação. Então, como você entende que é uma pessoa pecadora e que você está doente e que precisa de perdão e transformação? Como você entende como você é? Mantendo os olhos em Jesus. Comparando-se a Jesus. Ok? Agora pense sobre isso. Passo número 2. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, isso é arrependimento. Se desviar dos seus maus caminhos, então eu curarei a terra. Pense sobre isso. Fé. Acredite que você foi perdoado. Quando você confessa, você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Muito interessante. Você também precisa acreditar que Deus não só te perdoou, mas precisa acreditar que Ele é capaz de te transformar. E você já tentou e falhou. Você precisa acreditar que Deus realmente está trabalhando em você e que Ele te dá a vitória. Deixe-me te dar um exemplo e depois apresentar o texto e os parágrafos. Deixe-me te dar um exemplo. Era o aniversário da minha esposa. Muitos anos atrás, estávamos no Kentucky. Era o aniversário dela. E eu sou uma pessoa muito prática. E não gosto de comprar um presente que eu acho que ela vai gostar e depois ela não gosta. Eu simplesmente vou até ela e digo, querida, seu aniversário está chegando. Me diga o que você quer. Não é surpresa, mas eu te dou o que você quer. Ela diz, eu sei, querido, você é engenheiro, eu sei. Ela diz, eu não sou complicada. Acabou o meu perfume, minha colônia. Você pode comprar um novo? Eu gosto daquele. Era o Dazzling da Yves Rocher, se você sabe do que estou falando. Eu disse, feito. Prometo que daqui a 2 dias, no seu aniversário, você vai ter o perfume. Ela disse, tá bom, querido. Ela me deu um abraço e foi isso. Fui ao shopping, na Macy's, e eles disseram, foi descontinuado. Fui a JCPenney. Na verdade, foi descontinuado já faz um tempo. Vou na Kohl's, vou aqui, vou ali, vou em outro lugar. Procuro na Amazon. Nada. Procuro no eBay. Nada. Craigslist. Nada. Procuro no Google. Finalmente encontrei o frasco. Em vez de $46, está $90. Não posso chegar para minha esposa e dizer, querida, está caro demais, você não merece. Não posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Certo, vou comprar e engolir o prejuízo. E pronto. Tudo bem. Eu a amo, está tudo bem. Então, entro online, compro e mando uma mensagem para eles. Certifiquem-se de que estará no correio naquela data. E a resposta é, pode deixar sem problemas. Quando me dizem sem problemas, isso me faz ficar preocupado. Então mando outra mensagem. Eu disse, por favor, certifique-se de que estará no correio, porque é um presente de aniversário para minha esposa. A resposta como um disco riscado, sem problemas, de novo. Eu disse, por favor, não me preocupe, apenas faça. 3ª vez, sem problemas. Isso é um robô ou uma máquina respondendo? E eu fiquei com sede. Eu disse, você vai ver, se não fizer isso, vai se preocupar de verdade porque você não me conhece. 2 dias depois, vou até a caixa de correio, 12:00. O correio está lá. Envelopes, contas, propaganda, mas nada de perfume. Eu vou às R$13, 14, 15 reais, 16 reais, 17 reais. Nada. Então liguei para a Amazon. E o cara disse, nós enviamos sim. Chegou hoje, você retirou. Eu disse, não. Ele disse, ok, me dê o endereço de novo. Eu digo o endereço para ele. Eles enviaram para o endereço errado. Alguém ficou com o perfume.
Não quero te contar mais. Eu disse, me passe o gerente. Por quê? Me passe o gerente, senão você vai se arrepender muito. Ele me passou para o gerente. Eu disse, olha, era o aniversário da minha esposa. Ele disse, não se preocupe, 3 vezes. Eu disse para ele, é melhor você prestar atenção, porque eu não estou brincando quando se trata da minha esposa. Então é melhor você prestar atenção. Disse, ele falhou? Eu falhei na frente da minha esposa. Quero que você me dê 2 perfumes pelo preço de um e um vale-presente de $100. É melhor pedir mais para conseguir alguma coisa, porque se você pede pouco, não ganha nada, sabe? Então, o cara disse que não posso fazer isso. Eu disse, então me passe seu supervisor. Ele disse, ok, vou te enviar um perfume com entrega expressa e um vale-presente de $50. Eu disse, tudo bem. Eu sabia que ia conseguir alguma coisa de qualquer forma. Então eu vou até minha esposa. Querida, me desculpa, mas isso é tudo. Ela diz, você não precisa explicar. Eu pergunto, por quê? Ela responde, eu não fico estressada com isso. Eu te conheço. Você não vai ter paz. Você me prometeu o perfume? Eu sei que vou receber o perfume. Eu te conheço há 40 anos. Estamos casados. Eu te conheço o suficiente. Você não precisa explicar nada. Eu não fico estressada com isso. Por que não fazemos isso com Deus? Nós vamos pedir perdão, vamos pedir uma promessa, uma bênção, e depois ficamos preocupados. E a esposa diz, eu não estou preocupada. Por quê? Estamos juntos há 40 anos, eu te conheço. Isso significa que, quando você se preocupa, você não conhece a Deus, porque se o conhecesse, teria paz perfeita. Ele mantém em perfeita, verdadeira e duradoura paz aquele cuja mente permanece. Está plenamente fixa, mente, olhos e tudo completamente fixo em Deus. Como você realmente desenvolve a fé? Porque sem fé é impossível até mesmo experimentar Deus. Abraão creu. Abraão, se você pensar, e não vou entrar nesse assunto, quantos anos ele tinha? Quantos anos? No próximo ano você terá um bebê. Hã? No próximo ano você terá um bebê. Hã? Eu não coloquei as pilhas no meu aparelho auditivo. Pode repetir de novo? No próximo ano você terá um bebê. O quê? Abraão não disse, mas Senhor, é impossível. Olha para minha esposa. Veja, é impossível. Ele disse, sabe de uma coisa? Deus prometeu. Não há nada que Ele diga e não aconteça. Eu não preciso explicar, não preciso entender, não precisa ser humanamente possível, não precisa ser lógico. Se Deus disse, você tem. Quando Deus diz, você não precisa ver, você precisa pular, gritar e se alegrar, porque você já recebeu, entendeu? Agora, porque não se baseia na lógica, se baseia em Deus. É o que minha esposa diz, eu te conheço, eu tenho paz. Abraão acreditou. Eu não entendo como, mas se Deus prometeu, Ele é capaz. Ele é capaz. Ele é capaz. Eu sei. Se você realmente acredita no que pensa, se acredita no que lê, se acredita no que prega, por que duvida de Deus? Sem fé é impossível, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer. Você precisa confessar, você precisa crer. Como você crê? Eu estou em Wisconsin, nós vamos com as crianças, vamos para a Cascade Mountain. Não é o Colorado, é a Cascade Mountain. Não é nada. Eu não gosto de esquiar, meus filhos adoram. Meus filhos vão na pista preta, eu vou na colina dos iniciantes. Eles dizem, frango, vem aqui. Não, você pode quebrar seus ossos. Eu não vou. Eles vão na pista preta. Eu faço isso 2 vezes e depois sento no restaurante que fica no pé da ladeira, pego um chá de hortelã, camomila com mel e limão e fico feliz. E eu fico assistindo eles, sabe, digo, já chega por hoje, não preciso quebrar nenhum osso. E então estou assistindo e vejo 3 pessoas descendo a ladeira. E uma delas, no meio, está com um papel grande e à medida que se aproxima está escrito, esquiador cego.
Ele está usando óculos escuros redondos e tem 2 caras com ele, um à esquerda e outro à direita. E eles gritam: vira à esquerda, direita, reto, um pouco à direita, reto, vira à esquerda, direita, agora esquerda de novo, agora esquerda de novo, direita, agora reto. Eu disse: ele é maluco. Eles se acalmaram, pararam no restaurante, pararam na minha mesa, bem na minha frente, e eu fiz um gesto com a mão assim. Eu disse: você enxerga? Ele disse: o quê? Eu disse: você não é cego? Ele disse: eu nasci cego, mas você vê sombras. Não, eu não vejo nada, escuridão total. Eu disse: o que há de errado com você para ir esquiar numa pista preta? E ele disse: esses 2 caras são instrutores de esqui e são os melhores do estado. Eu os conheço desde que éramos crianças, crescemos juntos e confio neles com a minha vida mais do que confio em qualquer pessoa no universo, mais do que confio em mim mesmo. Se eles estão comigo, eles preferem morrer a me deixar morrer. Então me ocorreu que confiamos em nós mesmos, confiamos nas pessoas, mas não confiamos em Deus. Ele deu Jesus por você, você não deveria acreditar? Você não deveria acreditar? Gideão, ele poderia ter comentado: Senhor, 300 pessoas sem espada, só com uma luz e uma trombeta. Você já viu alguém lutando com uma trombeta? Ele acreditou. Ele acreditou. Ouça, você é um pecador, você não pode expiar seus pecados passados, você não pode mudar seu coração, você não pode se tornar santo por si mesmo. Mas Deus prometeu fazer tudo isso por você através de Jesus Cristo. Você precisa crer. Se você crer, Deus fornecerá os fatos e Ele vai restaurar você por completo. Não espere sentir: eu não sinto, então não acredito. Mas diga: por que dizer? Por que dizer? Porque, vou te passar o parágrafo depois, White diz: o que dizemos influencia como pensamos. Ela diz: nunca devemos permitir que falemos desânimo. Ela diz: diga, eu creio, não porque eu mereça, não porque eu sinta, mas porque Deus prometeu. No fim das contas, eu aceito a palavra dele. Deus prometeu, eu creio. E se você crer e agradecer, você só precisa agradecer a Deus por já ter recebido antes mesmo de receber. Agora preste muita atenção nisso. Nunca permita que você fale de forma desesperançada ou desanimada. Se fizer isso, você perde muito. Ao olhar para os problemas e reclamar para as pessoas, suas dificuldades vão se tornar cada vez maiores e você dá evidência de uma fé doente e fraca. Fale e haja como se sua fé fosse invisível. O Senhor é rico em recursos. Ele é dono do mundo. Olhe para Ele, não olhe para os problemas. Tendo confiança de que aquele que começou isso, Ele mesmo levará até a conclusão. Não é maravilhoso? Confie no Senhor de todo o seu coração. Agora preste atenção. Como você desenvolve e cresce a fé. E não é interessante isso? Como você chega a reconhecer, a perceber que é um pecador e precisa de arrependimento? Como você entende que está doente? Olhando para Jesus. Agora, como você desenvolve fé para crer? Olhando para Jesus. Ouça, você deve olhar para Jesus. E assim você exercita e desenvolve a fé. Muito interessante. Se você olha para os problemas, quanto mais você olha para eles, maiores eles parecem. Na verdade, você os amplia ao falar e reclamar. E até mesmo na oração, falando sobre os problemas. Depois que você apresenta seu problema ao Senhor, pare de falar sobre problemas na oração. Comece a falar sobre Deus. Você entende o que estou tentando dizer? Ao olhar para os problemas vão crescer na sua mente. Ao olhar para Jesus, Jesus vai crescer na sua mente. E quanto mais você fixa os olhos nele, maior ele se torna. Quanto maior ele é comparado a ele, menores os problemas parecem ser. Portanto, pessoas que têm grandes problemas têm um Deus pequeno. Pessoas que têm um Deus grande, elas também têm problemas. Mas esses problemas parecem tão pequenos comparados a Deus, porque o Deus delas é todo poderoso e todo amoroso. Então, se os homens contemplassem o amor de Cristo na cruz, sua fé cresceria. Como você desenvolve a fé?
Mantenha seus olhos na cruz. Pense sobre isso. Israel foi mordido pelas serpentes, pelas cobras no deserto. O que eles deveriam fazer? Olhar para a serpente no poste. Você se lembra? Isso não fazia sentido algum. Você olha para uma serpente de bronze, você se lembra? E você é curado. Falando medicamente, cientificamente, isso era uma tolice. Ainda assim, somente aqueles que acreditaram foram salvos. Os outros pereceram. Confesse, acredite. Como você confessa? Olhe para Jesus, você entende o seu pecado e a sua necessidade. Como você crê? Olhe para Jesus, você entende o poder dele e sua fé cresce. Não olhando para os problemas, mas olhando para Jesus. Mantenha seus olhos. Mantenha seus olhos em Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nunca tire os olhos de Jesus. Os israelitas salvaram suas vidas ao olhar. Eles viveram porque creram na palavra de Deus, assim como o pecador pode olhar para Cristo e viver. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória ao contemplar. Através do simples ato de crer, o Espírito Santo já começou a operar em você uma nova vida. E Deus te aceita em sua família e te ama assim como amou Jesus. Ouça com atenção. Educação, cultura, exercício, todas essas coisas, elas têm esse temor, mas elas podem mudar o comportamento, mas não podem mudar o coração. Deve haver um poder agindo de dentro, uma nova vida vinda do alto. Antes que o homem possa ser transformado, é o poder de Cristo. Agora, ouça isso com atenção. Ao olharmos para Jesus, ao fixarmos nossos olhos na cruz, somos capacitados a ver as provisões. Se os homens contemplassem Cristo na cruz, sua fé cresceria. Se você mantiver seus olhos em Jesus, quanto mais olhar, mais sua fé crescerá, será fortalecida e você será purificado e salvo. Ouçam, pessoal, você não desenvolve fé falando sobre problemas. Você desenvolve fé falando sobre Deus. Como você supera uma tentação? Quando eu era criança, havia uma vizinha. Ela era maluca. Essa senhora ouviu a mesma música a vida toda, até nos mudarmos todos os dias. E ela colocava aquele gravador, como chama? Era um disco e... Disco. Ela colocava a mesma música todo dia, bem alto, e era uma música caipira maluca que... De novo, o dia inteiro, 24 horas por dia, todos os dias, toda semana, até que isso me deixou louco. E eu ia pra rua, e na minha cabeça, eu odeio essa música. E eu disse para o meu pai, como eu faço para me livrar disso? Ela volta na minha cabeça o tempo todo. Eu tento esvaziar, mas ela volta. E meu pai disse, filho, você só precisa cantar uma música diferente. Você não esvazia sua mente do pecado, lutando contra o pecado e falando sobre o pecado. Você esvazia sua mente do pecado, enchendo-a de Cristo, porque quando você quer esvaziar um copo, se ele fica vazio, Satanás volta. Você precisa preenchê-lo com Cristo, porque quanto mais você se enche de Cristo, menos espaço você tem para as outras coisas. Quanto mais você olha para Jesus, mais você o conhece, mais você o ama. Quanto mais você o ama, menos atração ou amor você tem pelas coisas do mundo. Você não se livra do amor pelo mundo lutando contra o mundo. Ficando o tempo todo com os olhos no mundo. Você se enche de Cristo, mantém seus olhos em Jesus. E quanto mais você está cheio de Jesus, menos atração, menos amor, menos tempo, menos espaço você tem para o mundo. Mantenha seus olhos em Jesus. Aliás, me dê um segundo. Eu tinha aqui um chá maravilhoso e esqueci dele porque mantive meus olhos em você. Certo, aliás, eu realmente esqueci de mostrar essa foto para você no começo. Ok, número 3 e o último. Qual é o primeiro? Confissão. Como você chega a perceber a sua pecaminosidade? Olhando para Jesus. Número 2, você precisa ter uma fé forte de que Deus é capaz de tudo. Não só de perdoar, mas de transformar você. Deus é capaz de te dar vitória. Você precisa acreditar. É somente pela fé que recebemos todas essas coisas.
Mantenha seus olhos nele, porque quanto mais você o conhece, mais você confia nele. Número 3, se você é perdoado, você alcança a vitória. Você precisa permanecer nele, porque assim que você se separa, Satanás te ataca novamente. Jesus diz, permaneça em mim e eu em você. É como o homem que construiu sua casa sobre a... Aliás, em hebraico, em grego, me desculpe, não diz sobre a rocha, não diz debaixo da rocha, não diz acima da rocha, diz na fenda da rocha, como Deus colocou Moisés na rocha. Basicamente, estar abrigado na rocha, estar cercado pela rocha. Agora, pense sobre isso. E aliás, a palavra ali, como quando ele diz que construiu sua casa sobre a areia, não é sobre a areia, que significa em um leito de rio seco. Era um rio e secou e ele construiu sua casa ali. E na estação das chuvas, entre abril e outubro, quando a chuva vinha, a água vinha e levava a casa embora. Agora pense sobre isso. Permaneça nele. A Bíblia diz, quem tem Jesus tem a vida. Mas se você olhar com atenção no grego, é um tempo presente contínuo. Isso não significa que quem tem Jesus terá a vida eterna. Não significa que quem tem Jesus hoje terá a vida eterna. Significa que quem continuamente, de forma constante, a cada segundo tem Jesus, esse tem a vida. E isso implica que enquanto você tiver Jesus, você tem a vida. E se você tem Jesus e amanhã se separa, você não tem mais vida. E quando você se conecta, você tem vida, porque a vida está nele. Quando você o tem, você não pode se perder. E sem ele, você não pode ser salvo. É por isso que ele diz, aquele que invoca o nome do Senhor, e de novo, é um tempo presente contínuo. Significa que aquele que continua invocando continuamente a presença do Senhor, será salvo. Ou ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Se eles mantivessem os olhos fixos em Jesus, se mantivessem os olhos fixos em Jesus, estariam seguros. A única defesa, não existe outra. É só uma. A única defesa contra o mal é a habitação de Cristo no coração. A menos que nos tornemos continuamente, vitalmente, totalmente conectados com Deus, nunca resistiremos. Quando um pecador contempla, mantenha seus olhos. Quando um pecador contempla o amor do Pai, visto no sacrifício do Filho, ocorre uma mudança de coração. Não é lindo isso? Você não é transformado pelo poder humano, você não é transformado pelo esforço humano, você não é transformado por méritos ou obras humanas. Você é transformado pelo poder de Deus em você, e o seu papel é continuar clamando pela presença de Deus a cada segundo, começando pela manhã. Senhor, eu preciso de Ti. Você se lembra? Eu preciso de Ti a cada hora, eu preciso de Ti. Ou, entra no meu coração, vem Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti, eu não sou nada. Não me deixe me afastar de Ti, porque se eu me separar de Ti por um segundo, pronto, acabou para mim. É assim que a transformação acontece. Vamos encerrar. Permanecei em mim e eu em vós. Ouça com atenção. A menos que o homem nasça do alto, a menos que ele desenvolva, que ele conquiste ou que ele receba. Você entende? Não é por esforço, você recebe um novo coração. Uma profissão de fé coloca muitos na igreja, mas é o caráter que mostra se eles estão em conexão com isso. Conexão, de novo e de novo. Relacionamento de novo e de novo e de novo. Quando trazemos nossos corações à unidade com Cristo, o Espírito Santo cairá sobre nós, assim como caiu sobre os discípulos no Pentecostes. Isso é poderoso, irmão e irmã. É ao contemplar que nos tornamos transformados, ao meditar sobre o amor de Deus, ao contemplar seu caráter, que somos transformados à sua imagem. Agora ouça este último parágrafo, e então lerei mais um. Ouça. Nossas mentes assumem o nível das coisas sobre as quais meditamos. Não é poderoso isso? Muito interessante. Seremos grandemente beneficiados ao contemplar a bondade e o amor de Deus, mas sofreremos grande perda ao nos concentrar nas coisas terrenas e temporais.
Nós devemos treinar, disciplinar e educar nossa mente para pensar em Deus, pensar no céu, falar sobre Deus, manter o olhar em Deus. Continuar falando com Deus quando você dirige, quando você trabalha. Mantenha seus olhos no Senhor. Eu me lembro de uma história que li na internet. Não sei se você conhece essa história, você pode procurar no Google. Ruby Bridges, em 1966, foi a primeira estudante afro-americana a frequentar uma escola de brancos na Louisiana. A primeira criança afro-americana a desagregar, basicamente a misturá-los na mesma escola. E quando ela foi para essa escola, as pessoas começaram a jogar pedras, xingá-la e cuspir nela. E ela voltou para casa chorando e disse: mãe, o que eu posso fazer? Eu odeio o que eles fazem comigo. É tão doloroso e tão humilhante. E a mãe disse para ela: querida, o problema que você tem é que você olha para o que acontece, olha para os problemas, olha para as pessoas, olha para si mesma e sente pena de si mesma. Se você simplesmente mantivesse seus olhos na cruz, não teria problema com as outras coisas. O problema que você tem, querida, não é o problema deles, é que você não entende o quanto Deus te ama. Se você compreendesse que Deus te ama a ponto de dar a vida dele por você, nem se importaria com o que as pessoas dizem. E a mãe disse: quando eles fizerem isso amanhã, quero que você olhe para a cruz, tente ver Jesus e fixe seus olhos na cruz e depois me diga como se sente. Então, no dia seguinte ela vai para a escola e quando sai, eles cospem nela, jogam pedras, xingam-na e ela está mexendo os lábios e os agentes federais estão indo para a esquerda, para a direita. E então eles perguntam: você estava xingando eles? E ela diz: não, eu estava dizendo como Jesus na cruz, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o agente perguntou: por que você faria isso? E ela diz: eu apenas lancei um olhar para a cruz, e assim que vi Jesus na cruz, ouvi sua voz dizendo: você é minha filhinha, e eu te amo, morri por você e vou cuidar de você. E ela diz: eu nem ouvia eles, e enquanto mantive meus olhos em Jesus, eu não conseguia nem ouvi-los. O problema que temos, irmãos e irmãs, não são os outros, é o eu. Quando eu era criança, eu ia para a escola, era no comunismo, durante o comunismo na Romênia, e começaram a me chamar: você é adventista, você é burro, você é adventista. E eu ia para casa chorando. E meu pai dizia: vamos dar uma caminhada. Por quê? Eu não vou à escola amanhã. Meu pai disse: vamos dar uma caminhada. Ele me levou ao cemitério. E ele vai até um túmulo e meu pai pergunta: o que tem aí no chão? Eu disse: um corpo morto. Meu pai disse: quero que você o chame de adventista. Eu disse que não sabia se ele foi batizado. Meu pai: só chame, você é adventista. Ele: o que ele disse? Eu disse: nada. Chame ele de estúpido. Você é estúpido. O que disse? Eu disse: nada. Meu pai disse: quero que você bata nele. Eu disse: não, eu não vou bater em um corpo morto. Apenas bata nele. Eu disse: tá bom. O que ele disse? Eu disse: nada. Meu pai disse: por quê? Eu disse: ele está morto. Meu pai me segurou pelo rosto e disse: filho, antes de morrer, você sempre vai se machucar. A razão pela qual sentimos toda essa dor é porque estamos muito vivos. E Jesus diz: se o grão não cair e morrer, nunca dará fruto. E Helena diz: o maior inimigo não são as pessoas ao nosso redor, é o próprio eu. E ela diz: esse é o salto mais difícil e mais importante. Preferimos fazer parte da igreja do que morrer para o eu e nos render completamente. Preferimos comer um monte de tofu do que morrer para o eu. Mas Deus está nos chamando para morrer totalmente para o eu, confessar plenamente, crer plenamente e permanecer nele em todo o tempo, nunca separados. E então nada pode te atingir. Mesmo quando te atingem, você tem uma paz que ninguém pode, você tem uma alegria, uma graça e um caráter que as pessoas simplesmente não conseguem explicar. E isso é Cristo em você. Vamos orar juntos. Pai do céu, essas coisas são tão simples e mesmo assim temos a tendência de complicar e pensar que é realmente difícil e até mesmo impossível.
Por favor, nos ajude a voltar nossos olhos para Jesus, a olhar plenamente para o seu rosto maravilhoso, a passar tempo aos pés da cruz, a olhar para o teu rosto e ser transformados ao contemplar, a te conhecer cada vez mais. E à medida que te conhecemos mais e mais, a confiar em ti, a te amar e a permanecer, a ficar em ti cada vez mais, porque essa é a nossa única esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém.